A história das mulheres na ciência tem um começo difícil. Por conta dos preconceitos e estereótipos da sociedade, elas foram afastadas das áreas de ensino durante séculos, havendo até mesmo leis que as impediam de frequentar esses locais. Em consequência desses obstáculos, a prática de disfarçar de homem era muito comum para as mulheres que queriam fazer parte das áreas de ensino. E com muito esforço, a luta pelo direito de aprender refutou as teorias que pregavam uma incapacidade feminina de se dedicar aos estudos intelectuais, marcando a história da ciência com vários nomes de mulheres importantes. O relato grego mais antigo de uma mulher médica é Diagnodice, uma cidadã de Atenas que se disfarçou para se dedicar à medicina obstetrícia. Mais tarde, ela foi descoberta e condenada à pena de morte por praticar esse trabalho. Porém, o protesto das mulheres que já haviam sido atendidas por ela fez com que a lei de proibição de medicina e a pena de morte de Diagnodice fosse anulada, garantindo também remuneração para mulheres nessa área. Outras mulheres importantes na ciência foram Johanna Dobereiner. Ela foi uma engenheira agrônoma brasileira, pioneira em biologia do solo, é a 7ª cientista brasileira mais citada pela comunidade científica mundial. Katherine Johnson foi a primeira mulher negra a ter autoria de artigos reconhecida pela Agência Espacial dos Estados Unidos. Johnson foi responsável por calcular a trajetória da missão Apollo 11. Katherine Johnson trabalhou para a NASA como computador humano. A partir de seus cálculos, foi possível que se orbitasse a Terra pela primeira vez no ano de 1962 e o homem fosse à Lua em 1969. Rosalind Franklin. Com o apoio dos pais em 1941, Franklin se formou em Ciências da Natureza. 4 anos mais tarde, conquistou seu PhD com uma pesquisa sobre a porosidade do carvão. Foi esse trabalho que lhe abriu portas para estudar estruturas moleculares de outros objetos, indo do grafite ao RNA viral e culminando na descoberta da estrutura do DNA. Elizabeth Blackwell. Nascida em 1821 no Reino Unido, Elizabeth Blackwell foi uma física norte-americana que ficou conhecida por ser a primeira mulher a praticar medicina nos Estados Unidos. Além disso, em 1849 se tornou a primeira mulher a receber um doutorado. Em 1878, fundou a Universidade Médica da Mulher. Gertrude Elion. Nascida em 1918, Gertrude Elion foi uma bioquímica estadunidense conhecida por suas pesquisas com doenças virais. Um dos medicamentos desenvolvido por Gertrude foi o aciclovir, utilizado para o tratamento de herpes. Em 1968, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina. Nise da Silveira. Nascida em 1905 em Maceió, Nise da Silveira foi uma renomada médica psiquiatra brasileira, que manifestou contra as formas de tratamentos psiquiátricos da sua época, como confinamentos em hospitais psiquiátricos, eletrochoques e etc. Logo depois desse ato, ficou conhecida como humanizar o tratamento psiquiátrico no Brasil. Marie Curie foi uma física e química polonesa que descobriu a radioatividade e 2 novos elementos químicos, o polônio e o rádio, e também a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Alguns anos depois ela ganhou outro Nobel, dessa vez em química pela sua descoberta anterior. Tem um filme sobre ela na Netflix para quem quiser saber mais, chamado Radioactive. A cada dia, mulheres lutam para ter mais igualdade e ainda assim são vistas como fracas ou incapazes, sempre escutando coisas como seu lugar é na cozinha e você não é apta para esse trabalho. Also, pelo menos 97% da população feminina já foi assediada e 33% no próprio local de trabalho. E isso ainda consegue ser visto como normal pela maioria da sociedade. Hoje, a luta pela representatividade feminina na ciência ainda é muito criticada, porém estamos cada vez mais conquistando nosso lugar na sociedade, provando que gênero não define intelecto.